Então, nossa oficina é o fazer, ouvir, ensinar e aprender música na cultura digital. Novas concepções de tempo e espaço na pedagogia musical, certo? Somos os ministrantes Rodrigo Melo, Ellen Santana, Miguel Machado, Isabela Rayane. Nossos objetivos são apresentar e discutir sobre as mudanças nas práticas musicais no contexto da cultura digital. Esse é o objetivo geral. Dentro dele, a gente vai explorar aspectos relacionados à comunicação síncrona e assíncrona. A gente, né, discute o que é isso, esses termos, através de plataformas de videoconferência, debates sobre processos de gravação e compartilhamento de áudio e vídeos para fins de aprendizado musical, né, e a gente pode estender também essas finalidades, explorar práticas diversas de criação, apreciação, voltadas para as práticas de ensino e aprendizado musical. Ok? Então, começando. Olá, Ellen. Oi, gente, me chamo Ellen, sou aluna da licenciatura na UFPB, atualmente estou terminando o 4º período. E eu, Rodrigo e Miguel e a Bela, nós fazemos parte do TEDUM. Bela. Oi, gente, conseguem me ouvir? Eu sou Isabela, também sou docente do curso de licenciatura em música na UFPB. Estou terminando o curso agora e também faço parte do TEDUM, junto com os colegas aqui. Legal. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Eu sou Miguel, sou aluno do curso de licenciatura também. Atualmente eu estou no 5º período, né? E eu sou guitarrista. Olá, gente. Eu sou Rodrigo Melo. Eu sou mestre em música, licenciado em música e agora estou ligado ao grupo TEDUM como pesquisador, né? Mas voltado para questões de ensino e aprendizagem de instrumento bateria, que é no meu caso, certo? Vou voltar aqui a apresentar. Agora, eu gostaria de pedir para a Ellen apresentar, falar um pouco sobre o TEDUM, no geral. Então, vou falar um pouco sobre o TEDUM. O TEDUM é um grupo de pesquisa da UFPB que faz estudos sobre tecnologia e educação musical e foi criado em 2011. No último ano nós fizemos um curso híbrido de iniciação ao violão, que parte desse curso foi online e parte presencial, então teve esses dois ambientes para ensinar os alunos. E esse grupo de pesquisa, a gente faz pesquisas na área da educação musical online, sempre presencial, híbrido, práticas que são ligadas à cultura digital, e é isso. Rodrigo? Voltando aqui, seguindo, né? Então, a gente queria saber quem são vocês também, né? A gente conversar, entender um pouco do universo de vocês, quais são as vivências. Então, se cada um puder falar rapidinho, abrir o microfone, dizer o nome, o instrumento, ou o curso que está fazendo, né? E aí também, se quiser, a gente tem um planejamento aqui, mas a gente pode, como são 2 dias, a gente pode trazer um pouco também do que vocês querem ou gostariam de ver, se estiver dentro do nosso conhecimento, para enriquecer mais a oficina. Então, podemos iniciar as apresentações individuais, já que tem pouca gente. Iago Cauã, que estava aqui logo quando chegamos, você gostaria de se apresentar? Não se acanhe. Bom, seguindo a minha ordem aqui, tem Simone, que eu vejo aqui, Simone Vitória. Quem mais pode falar? Oi. Olá. Tudo bom com todo mundo? Tudo bem. Meu nome é Ângela, eu sou do 4º ano de contabilidade. Essa já é a minha terceira SECT, eu acho, talvez 4ª.
E ganhei um violão recentemente e estou adentrando nesse mundo musical. Legal. Ninguém mais? Bom, como a gente está vendo que a maioria de vocês são estudantes, né? A gente não tinha muita noção se seriam professores, estudantes ou misturado. Então, a gente vai focar mais também para os usos, né? Como é que a gente pode utilizar essas ferramentas para a gente desenvolver estudos, né? Nossos estudos musicais, seja quem for especificamente do curso de música, quem for também um músico praticante dileitante, como a gente chama, que faz pelo hobby, pelo prazer, e que hoje, né, com essa tendência, a gente tem feito muito, principalmente nós, músicos profissionais, tudo, temos feito muita colaboração na internet, então vídeos gravados com outros artistas, como é que a gente faz esses vídeos, como é que a gente troca essas ideias, né? E aí, dentro do escopo desse curso, né, a gente traz algumas ferramentas online, certo? E outras que vocês podem utilizar vocês mesmos individualmente, mas podem compartilhar os arquivos com outros amigos para fazer essas colaborações, certo? Então, vamos voltar aqui. Rodrigo, Sim, Bela. vê se a Simone ou a Joyce quer falar também, se apresentar. Fique Meninas, à vontade, gente. vamos fazer esse ambiente mais aconchegante possível, né? Todo mundo aqui trocar ideias, né? Não ser uma coisa unilateral. Viviane Experiência. também. É que eu não estou vendo a lista de gente aqui, abri. Então, temos bastante gente. Bora E lá, a galera. Joyce, quero não, tudo bem, Joyce. Mas você toca algum instrumento, Joyce? Você é do que curso? Pode escrever aqui. Quem quiser se sentir à vontade escrevendo, pode escrever, não tem problema. Pois vai sair daqui com a orelha coçando, assim, os dedos coçando para tocar algum, quem sabe? Né, para fazer alguma experiência. Legal, Ó, a Simone. Simone toca violino, que legal. Legal. Tá, uma outra pergunta, né, que a gente tinha para fazer para vocês é se vocês já experimentaram, quem toca algum instrumento, né, Casa Ângela, Simone, já experimentaram usar isso, já fizeram alguma colaboração? Porque de repente a gente não precisa chover no molhado, né? Se vocês já conhecem algumas ferramentas, a gente troca essa experiência, talvez a gente nem conheça também algumas outras. Enquanto a gente elaborava essa ideia do curso, eu me surpreendi de ferramentas que as meninas usavam também, Miguel usa, que eu não conhecia, né? E vice-versa. Então, ah, ah, a gente pode trocar essa ideia. Alguém de vocês já fizeram collab? Já se gravaram para publicar no Instagram, no YouTube, coisa assim? E uma outra coisa também, além da parte musical, assim, se tem algum tipo de vivência essa questão da própria tecnologia, seja gravando vídeo dançando, cantando, algum tipo de experiência também para quem não toca, né? De forma mais ampla. Contem suas experiências. Não tenha medo, gente. A gente não morre, não. Eu ganhei o violão recentemente, aí eu ainda tô me aventurando. Eu não sou iniciando assim, o bebê começou a andar agora. Eu não conheço muita coisa não. Eu só fiz um videozinho curtinho pra mandar pra minha avó, que tava longe devido a essa pandemia. Aí foi só essa a minha experiência mesmo. Perfeito. Muito legal. Iniciativa de mandar música.
Algumas pessoas que estiverem possibilitadas de ligar o áudio ou vídeo, a gente vai tentando conversar pelo chat também, não tem problema não. O legal é que vocês participem também para que fique um pouco mais dinâmico, né? Que a gente possa compartilhar as experiências. A gente, por mais que seja do curso de música, né? Então, tem muito essa ideia da tecnologia voltada à questão musical, mas a gente pode pensar nessa experiência de uma forma mais ampla, para que cada pessoa se sinta inserida também, né, nesse contexto. Então, vamos compartilhar. Não tenha vergonha, não. Pode ser digitando também. Exatamente. A Bela toca num ponto muito importante e não concerne, que não se liga só à música, né? A educação online agora, ela é uma necessidade, né? Então, a experiência de vocês, quanto estudantes de qualquer disciplina, também fortalece a experiência da gente, quanto professor de instrumento, de música também, né? Eu falei da questão do instrumento, mas é porque é uma realidade específica nossa, porque a gente está acostumado, desde o nosso início de formação, até a questão do professor presencial, ou o professor que está lá, literalmente pegando na nossa mão algumas vezes, e isso se torna um desafio entender como é que a gente vai fazer essa assistência para o estudante, ou como nós, como estudantes, também vamos ter essa assistência do professor, né, sem ser presencial. Então, assim, as dificuldades que vocês sentirem podem trazer, poxa, na aula de matemática eu não consigo me concentrar, sabe? Não consigo entender o raciocínio, alguma coisa desse tipo. Traz para a gente que é importante a gente dividir isso, que de repente uma solução que vocês pensam, como eu já tinha falado, pode servir para o nosso caso, certo? Lemuel, você entrou agora. Tranquilo, irmão. Quer se apresentar? Eu já vejo uma bateria ali, eu já fico mais animado. Tem duas pessoas de guitarra e violão aqui, um baterista para reforçar. Se puder abrir o microfone, se apresentar, fica à vontade, viu, Lamão? Ok, perfeito. Então, uma breve recapitulação. A gente vai pensar, né? A ideia dessa oficina é pensar no uso das ferramentas para nos auxiliar no desenvolvimento do instrumento, né? Da aprendizagem musical, seja como praticantes, como estudantes, como professores, certo? A gente pode pensar todo esse universo aí. Claro que é muita coisa e talvez a gente não dê conta em 2 dias de curso, mas é bom a gente trazer essas perspectivas e experiências, certo? Só uma coisinha, Rodrigo. Eu queria perguntar. Eu vi que duas pessoas falaram aqui que é de instrumentos, né? É o curso subsequente ou é integrado ao ensino médio? Como que funciona essa disciplina? Se alguém puder digitar também, não tem problema não. É só para entender um pouquinho. Eu cursei 2 semestres do subsequente, o técnico em instrumento musical lá. Mas aí falaram, faço instrumentos. Até o Miguel falou assim, uma luthier, mas acho que ela se referiu a fazer instrumentos como parte do curso, né? Ah, massa. Isso, é do ensino médio. Ah, que legal. Que massa. Muito bom. Rodrigo, uma outra coisa também que me veio à mente é que, por exemplo, nessa questão da própria pandemia, né? Todo mundo começou a utilizar muito, todo mundo, estou generalizando, assim, muita gente começou a utilizar muito a questão do TikTok. E isso perpassa, na verdade, vários âmbitos, né? Várias questões, porque tanto para quem é da área de música, assim, conseguiu usar processos criativos de colagem, de coisas assim, de edição, mas daquela coisa do humor também, da comédia, de pegar vídeos e dublar, né? Então, assim, foi muito legal ver, assim, a quantidade de pessoas que interagiram mais com essa questão tecnológica de fazer vídeos, né? E seria legal também saber as experiências de vocês sobre a questão das aulas remotas, como é que está sendo, o que vocês acham a respeito disso, quais são as principais dificuldades, as preferências também, né? Tem gente que prefere o presencial, tem gente que prefere o online. Então é legal esse bate-papo mesmo com vocês. Perfeito. Ellen, Miguel, alguma consideração?
Eu só queria reforçar isso que a Isabela disse, né? Que é a questão da multiplicidade das funções, né? Que esse ambiente da edição de vídeos, né? Ele pode alcançar, né? Não é apenas na música, né? Que quem disse que faz contabilidade, esqueci quem foi agora. Né? Que às vezes as pessoas podem se sentir não muito situadas, né? Tipo, eu não tenho contato com música, para que isso vai servir para mim, né? Como é que eu posso tirar proveito dessas coisas, né? Exatamente esse exemplo do TikTok, né? Ele veio para mostrar que exatamente não é algo restrito à música, né? Você pode fazer para o tipo de conteúdo que você expõe, se você expõe conteúdo, né? É isso. Pensando assim nessa parte dos aplicativos, acho que muita gente, muitos amigos meus agora na quarentena, mesmo que não são músicos, utilizaram muitos aplicativos como para fazer beat, essas coisas. Muitas vezes a gente leva assim como brincadeira, mas também é um fazer musical, né? Esse uso desses aplicativos que a gente tem acesso pelo celular. Exatamente. Então, eu creio que todo mundo aqui escuta música quase que 24 horas por dia, né? Então, a música ela tem diferentes usos, ela tem diferentes funções que a gente vai inserindo na nossa vida, né? Não só ao longo do dia. Tem gente que escuta música para estudar, tem gente que usa música para rezar, né? Ou para se concentrar, para esquecer, para lembrar. Isso são usos que a gente vai inserindo na vida e aí a gente vai se apegando. Então, assim, essas tecnologias, e dentro delas a gente insere também essas plataformas como o TikTok, o Reels, né? O Reels, eu não sei, do Instagram, até o próprio Spotify, tudo isso são tecnologias que estão aí para nos auxiliar, né? Profissionalmente ou como o, o usuário disso, né? Para usufruir desses serviços. Muitos artistas estouraram música no TikTok agora, recentemente, com o pessoal pegando a música dele e fazendo as coreografias em cima. Então, assim, é um meio que ninguém entendia como é que poderia usufruir daquilo ali profissionalmente, mas está rendendo já alguns frutos. Então, e novamente, os usos da música, elas perpassam várias situações, né? Então, assim, pode ficar gravando, alguma coisa assim. Exatamente, Miguel. Miguel estava conversando aqui no chat, tentar intermediar. Certo? Então, vamos seguir um pouquinho mais adiante. Tá. Como a gente dividiu o curso? Primeiramente, a gente não tinha muita ideia de quem a gente ia encontrar aqui dentro, se seriam mais professores ou mais estudantes. Estamos vendo aqui vários estudantes, então a gente traz assim, é preciso planejar o seu roteiro de estudos. Isso é para tudo, né? Muitas vezes a gente segue o roteiro das aulas que a gente teve no dia, né? Das disciplinas que a gente teve no dia, mas a gente, quando pensa em música, a gente não define muito bem os objetivos que a gente quer alcançar com os exercícios que a gente vai utilizar, o tempo que a gente vai passar naquela atividade, seja diariamente ou até atingir um objetivo. Por exemplo, eu sou baterista, né? E aí velocidade é um carro-chefe, né? Hoje, assim, para nós. E aí eu quero estudar velocidade, toque simples, que é uma mão alternada depois da outra, só um toque. Até quando eu vou estudar isso? Até como é que eu vou estudar isso, né? Então, eu particularmente eu uso cronômetros, né? Eu uso um cronômetro regressivo, na verdade, que é para atividade física de academia. Ele é um contador regressivo e mede quantas atividades. Então, assim, eu quero fazer 10 repetições de tanto tempo com 1 minuto de descanso. Então, eu programo isso. Eu vou lá no meu aplicativo no celular, coloco 10 repetições de 5 minutos. Né? Então, meu exercício vai durar 5 minutos e aí eu descanso 1 minuto entre cada repetição. Então, o aplicativo já me dá isso.
Então, eu já tendo esse planejamento prévio do que eu quero fazer, do que eu tenho que fazer, né? Aí eu divido isso. Também existem aplicativos que são medidores de tarefas, eu chamo assim, porque eles apontam, você coloca lá, toque simples, estudar novembro todo até dezembro. E aí ele vai lá e toda vez que eu vou começar a atividade, eu vou lá e marco, iniciando, toque simples, tal hora. E aí quando terminar, eu digo encerrando a atividade, tal hora. Né? Então eu passei 30 minutos estudando o toque simples. E aí no final do mês, eu vou ver ali no meu aplicativo quanto tempo realmente eu passei estudando aquilo ali, e se isso e se a forma que eu estou estudando é válida, se está rendendo o fruto que eu estou esperando. Então, esse planejamento hoje fica muito mais fácil com essas tecnologias, né? Principalmente para nós, os usuários, para os professores. Isso funciona também, ensinar a organizar o estudo, né? E testar as plataformas, trazer, olha, você utiliza essa plataforma aqui para tal finalidade, vamos estudar velocidade, então um metrônomo só resolve, né? Eu uso metrônomo também no celular, né? E é o cronômetro e metrônomo, são as duas tecnologias que eu uso. Então, o resto é baqueta e mão mesmo, vai até desenvolver o ponto que eu quero. Mas, de repente, se eu quero estudar algum ritmo, eu posso pesquisar hoje no YouTube, por exemplo, uma base de forró sem bateria, uma base de música de salsa urbana sem bateria. Então, as possibilidades, hoje não existe mais barreira geográfica, né? A gente chega no YouTube, eu posso tocar música do Japão, eu posso tocar música da Europa, dos Estados Unidos, da África. Então, isso tudo está dentro desse universo da tecnologia, né? Então, essa diversidade também exige maior planejamento das atividades, ok? Alguém quer compartilhar alguma experiência, alguma ideia? Eu tenho muita dificuldade de estabelecer uma rotina para fazer esses exercícios. Eu pesquiso no YouTube essas atividades, dura uma semana fazendo tudo direitinho e depois eu vou caindo, decaindo e depois estou parada de novo. Exatamente. Alguém tem eu tenho um testemunho para dar em relação a isso. Ângela, nós músicos compreendemos de 100% que você está falando, né? Porque, assim, diversas vezes eu quero estudar um ritmo, vamos dizer, o funk americano, né? O funk soul americano. E aí começa a escutar os caras, os bateristas, os artistas principais, mas aí daqui a pouco tem que tocar com outro artista, aí paro de escutar. E aí o ensino o estudo vai ficando quebrado, né? Assim. Aí essas ferramentas me ajudaram muito. Eu gostaria também de escutar os demais, mas essas ferramentas me ajudaram muito porque eu tenho duas possibilidades. A primeira, quando eu estou com mais preguiça, eu confesso, anoto só no caderno, então eu tenho que estudar toque simples, porque eu quero ser mais veloz. Então eu vou lá, boto o metrônomo e vejo qual é a velocidade que eu consigo, 75 batidas por minuto, né? 75 toques. Se não conhecer o metrônomo, a gente pode dar uma mostradinha, mas para quem conhece já entende. Então, esse é o mais rápido que eu posso chegar, 75 batidas por minuto. Mas eu quero chegar em 170. E aí eu vou lá no meu caderninho e anoto dia tal, mês tal, eu estou com 75 BPMs. E aí venho todo dia, dou uma estudadinha. Quando eu anoto isso 3 dias depois, por exemplo, que eu já subi para 85 BPMs, isso já me motiva mais, porque eu acho que um grande fator do estudo é a motivação, né? Principalmente do estudo musical técnico, de instrumento. Você tem que se sentir motivado para continuar mexendo naquilo ali. E como é que a gente se mantém motivado? Vendo resultados.
pelo menos no meu caso, tá? Por isso que eu quero escutar vocês. Hoje em dia está mais fácil de ver resultados. Se eu estou tocando melhor do que antes. Por que eu estou botando entre aspas? Porque esse melhor tem vários entendimentos, tá? Mas aí eu vou lá, então eu gravo. Como é que está soando o meu toque simples? Aquela coisa toda misturada, toda sem coordenação. Com 3, 4, 5 dias estudando aquilo ali, eu me gravo de novo. E aí comparo a gravação inicial com a gravação de 4 dias depois e vejo que eu evoluí. E isso já me deixa mais feliz, mais motivado. Acho que felicidade e motivação são quase sinônimos aí nesse sentido. E aí você vai vendo uma finalidade para aquilo que você está estudando. Compreendem? Alguém quer dividir também alguma ideia? Como é que vocês resolvem isso? Uma coisa que me ajuda a manter essa disciplina no estudo, né? Tipo, acordar um dia após o outro, né? Mesmo que às vezes a gente tenha essa preguiça do dia a dia, né? Ou então, quero estudar hoje, quero pegar no instrumento hoje. Uma coisa que me ajuda a me dar gana para continuar fazendo é justamente manter o foco no objetivo, né? Tipo assim, exatamente isso que tu falou, Rodrigo. Visualizar o para que eu estou fazendo isso, né? Porque, no final das contas, o estudo da gente é um meio, né? Ou seja, é uma das coisas que a gente utiliza para a gente alcançar um dos nossos objetivos, né? Então, por exemplo, por exemplo, que eu sou meio maníaco, assim, às vezes eu componho algumas músicas que eu não consigo tocar de primeira vez, né? Então, o que eu faço? Eu estudo para tocar a minha música, entendeu? Eu tenho um objetivo claro em mente. Eu não vou parar de estudar até eu conseguir tocar essa música com facilidade. E aí, então eu consigo manter essa rotina, né? E aí, pronto, consegui. Estou conseguindo tocar essa música, tá. Aí agora eu vou partir para a próxima. Né? É uma coisa que não para. Um grande desafio, e aí entra o papel do professor, nessa organização do estudo. Como é que você, quais são os objetivos? Você já sabe, quero tocar tal música, eu quero chegar a 170 BPMs. Independente do objetivo, você tem que saber quais são os meios que você vai utilizar, né? Qual é o caminho que você vai chegar lá. E isso é uma das funções do professor. Porém, também, com esse avanço da tecnologia, a gente tem acesso a vários professores, na verdade, né? YouTube é cheio de professores, Instagram é cheio de professores, existem diversos cursos pagos já pronto em plataformas digitais de curso. Vocês, alguns já fazem cursos também com os professores presencialmente, agora, né, virtualmente. Então, esse é um alinhamento que a gente busca entre o objetivo, né, que a gente quer alcançar, seja tocar a música, seja tocar mais rápido, seja qual for, com quais os exercícios, quais as formas que a gente vai poder utilizar para chegar nesse fim. É como o Miguel falou, eu até desenhei um ônibusinho, né? O estudo é um ônibus que nos leva até os objetivos que nós queremos. Rodrigo, Sim. uma coisa também que eu acho legal pensar é que, por exemplo, o quão desafiador também que é nesse âmbito online sobre a questão da própria autonomia do aluno, porque apesar de ser muito confortável, de certa forma, você conseguir administrar o seu próprio estudo e organizar a sua própria rotina, também é muito desafiador no sentido de que você tem que filtrar quais são as informações que você vai querer para determinado fim e também organizar o seu tempo conforme os objetivos. Então, assim, quando o próprio aluno tem essa autonomia sobre o seu próprio processo, também é muito desafiador. Que é isso, na verdade, que eu vejo, assim, algumas discussões a respeito do universo online,
Porque o aluno ele tem que parar ali, por exemplo, tem uma aula assíncrona, que está ali o vídeo já salvo, né? E aí, que momento que eu vou parar e vou assistir aquilo, assim, né? Então, são grandes desafios, assim, no que se refere à questão da própria prática musical, né? Para a gente que trabalha com a própria música, isso se torna mais desafiador ainda, porque, assim, é como se eu estivesse sempre com o instrumento em minhas mãos, estou sempre tocando sanfona, mas ao mesmo tempo eu não estou estudando. E aí, assim, como assim eu passo o dia inteiro, basicamente, com a sanfona, sempre correndo para tocar em algum lugar, seja um casamento, seja uma banda baile, seja um vídeo que é para gravar para um aluno, mas ao mesmo tempo, em que medida isso vai afetar a minha própria rotina profissional, minha rotina de estudo? E aí, aquele velho dilema, né? Uma coisa que eu tenho visto bastante acontecer nesse universo da pandemia, né, na verdade, é justamente esse aumento, por exemplo, de demandas que por mais que pareça confortável, porque eu estou em casa, então eu vou ter mais tempo para poder gravar vídeo, para fazer atividades, até porque é no meu tempo, estou na minha casa, não vou precisar me deslocar. Mas, ao mesmo tempo, tem uma questão do tempo mesmo necessário que você tem para preparar esse material, para conseguir estudar, para conseguir internalizar tudo isso. E a gente se vê numa situação que, assim, está em casa, mas não consegue parar um pouquinho, né? E aquela demanda é cada vez maior. Então, tudo isso são desafios assim que afetam não só a rotina de estudo musical, né, no nosso caso, mas acho que de forma geral, né, assim, em várias profissões e ações, enfim. Mas é uma coisa bem interessante a se pensar mesmo, esses desafios. Exatamente. Eu vou só abrir um parênteses para esclarecer alguns termos. Quando a gente falar de ensino ou aprendizagem síncrona e assíncrona, a gente quer dizer o seguinte: o estudo síncrono é quando é esse aqui que a gente está tendo. O professor, mesmo que virtual, vocês estão tendo a oportunidade de conversar conosco em tempo real, né? Esse seria um aprendizado síncrono. O assíncrono seria a gente deixar uma atividade numa plataforma, no e-mail, ou gravar um vídeo e deixar lá para vocês assistirem, estudarem aquilo e depois mandarem essa atividade ou um exercício para que nós possamos ver separados, né? Então, é só para esclarecer esses termos. E aí, dentro disso que Bela falou, eu queria perguntar a todo mundo aqui que puder colocar rapidinho no chat aqui, faz isso, por favor. Eu queria saber quem de vocês está estudando com cursos, certo? Ou vídeos do YouTube, do Instagram, sem ser com o professor síncrono, né? Assim, de forma síncrona, certo? Só estão tentando aprender assistindo vídeos ou já assistiram esses vídeos. Porque isso que Belo falou é interessante, da autonomia do estudante, né? Como é que a gente vai, por exemplo, a Ângela começando a tocar violão agora, como é que ela vai saber qual curso, qual professor, quais exercícios vão levar a ela se ela não tiver um primeiro direcionamento? Porque se eu abrir agora o Google e jogar lá no Google curso de violão para iniciante, eu vou levar uma enxurrada de links ali, de informações. Como é que eu filtro aquilo ali, né? Como é que eu vou saber, bom, isso aqui atende à minha necessidade. E isso é um desafio pessoal, né? Eu acho que eu não conheço muita literatura também que tenha se debruçado sobre isso, estudos de acadêmicos, etc., que vai dizer, olha, o caminho certo de começar é esse aqui. Ninguém vai dizer isso, sabe? O caminho é este. Porque cada pessoa tem uma característica própria na aprendizagem. Isso acontece em sala de aula normal, isso acontece, seja online, qualquer forma. Cada um vai ter o seu tempo. A gente resume nessa frase muitas vezes, cada aluno tem seu tempo e tal. Esse tempo é isso, eu aprendo mais vendo, eu aprendo mais escutando, eu aprendo mais pegando, sabe?
testando por mim mesmo. Tem gente que se você dá a instrução 1, 2 vezes, a pessoa já faz, beleza. E daquilo ali já consegue também desenvolver outras coisas, sabe? Então, esse é o desafio da autonomia do estudante, que mesmo de forma síncrona e presencial, o professor se depara. Por exemplo, quem for ou já teve aula de instrumento com mais de um colega dentro da sala de aula, não foi individual, né, só você, vai sentir isso, que você pegou um exercício e o teu colega não. Ou ao contrário, teu colega já está manjando ali do exercício, já está sabendo tudo e você, poxa, ainda não sabe. Então, como começar é sempre o mais desafiador. A tentativa e erro hoje na internet, ela passa a ser mais ampla, né? Eu vou usar essa frase e entregar um pouco assim. No meu tempo, aqui na cidade, eram poucos professores de guitarra e de bateria. Né? Então, assim, eu tentava um professor, se não gostasse, eu ia para o outro, e se não gostasse, ia para o outro e acabou. Minhas opções, assim, de bons bateristas, professores, etc. Hoje eu posso fazer isso na internet, né? Então, assim, eu ir testando um professor, outro professor, outro professor, pode ser desgastante. Você pode utilizar chats, fóruns, né? Ou consultar mesmo. Hoje em dia tem uma coisa muito legal, você pode falar com seu ídolo, né? Você manda uma DM lá para ele no Instagram, pergunta, cara, eu estou iniciando aqui 000, não sei nada, cheguei na Terra agora, nunca vi um violão, mas eu queria tocar esse negócio. Por onde é que eu começo, né? Ele vai se sentir desafiado também, porque às vezes quando a gente está muito longe na caminhada, a gente esquece como é que foi o nosso início, mas se ele tiver uma boa consciência desse processo, ele vai dizer, olha, tenta esse exercício de técnica, ou tenta músicas, cifras, sabe? É esse o grande desafio. Você entender qual é o seu processo também, que é o novo para as tecnologias em qualquer área, né? A internet, ela te dá a informação já. Você vai ter que filtrar isso, né? Saber se é verdade, se é boa ou não, se condiz com a realidade, etc. Estamos numa era de fake news também. Então, você tem que filtrar isso. Como é que a gente filtra isso? Eu trago essa experiência muito do curso de História também. Testando, né? Eu vi uma notícia agora, eu vou lá em outro lugar e olho essa notícia, olho essa informação em outro lugar. Se condizer, opa, ponto. Aí vou e testo mais uma, só para ter certeza. Né? Opa, ponto. Então tá tudo certo. Então eu já começo a formar a minha verdade. No caso de uma música, eu vi um professor falando, você quer aprender cavaquinho agora? É só pegar seu cavaquinho e fazer tchengo-lengo-tengo, como tem um áudio que circula entre nós, né? Os músicos, um áudio de um professor ensinando tchengo-lengo-tengo, sabe? Presta atenção no tchengo-lengo-tengo, literalmente assim. A gente não sabe se isso é uma piada, espero que seja, mas é uma forma doida de alguém poder dizer que está ensinando. Né? Eu estou sendo crítico, minha crítica, tá? Só dizendo louca no meu parâmetro. Bela? Então, inclusive eu comentei com uma colega minha que toca cavaquinho, e aí mostrei esse vídeo para ela. E ela fez, Bela, mas sabia que há um fundo de verdade nisso? Mesmo nessa brincadeira, nessa coisa, há uma dica muito importante e que às vezes as pessoas não se atentam a isso. E aí eu me lembrei, por exemplo, de uma situação em que eu estava começando ainda na sanfona, e uma pessoa que assim, um colega, né, da família, que às vezes não é nem levado muito em questão de credibilidade, porque só vive bêbado e tudo mais, assim, mas ele me viu tocando sanfona, ele também é sanfoneiro, e olhou assim e fez, um bom sanfoneiro tem que tocar tudo pertinho. Então, eu escutei isso e não entendi nada. Falei, o que esse caba tá falando? Mas aí, depois de muito tempo, eu fui entender que era relacionado à questão das inversões e que tudo isso tem um viés acadêmico bem explicado de como é que funciona. Mas na forma dele, na linguagem dele, ele passou aquilo para mim. E na hora, assim, por mais que eu não entendesse muito, mas fazia um sentido. Então, assim, eu acho que essa questão do YouTube, por exemplo, é muito massa. A gente tem muito conteúdo,
E, assim, acho que um dos maiores desafios também é porque não mantém uma ordem de conteúdos em questão de currículo, né? O que é necessário para aprender acordes? Antes tem que fazer um exercício específico. Então, a gente não tem essa ordem. Um aluno que tem que dizer, eu vou aprender isso aqui porque eu acho que agora é a hora. Né? E já em um curso, por exemplo, pré-gravado, que tem essa ordem cronológica, digamos assim, de conteúdos, é um pouco mais fácil de entender. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que, assim, todas essas experiências, mesmo que às vezes não tão legais, no próprio YouTube, é alguém que às vezes não sabe muito como explicar e tudo mais, mas eu acho que são super válidas também, até para a gente conseguir refletir e ver até que ponto isso pode afetar a minha prática ou não. Até porque a aprendizagem, ela ocorre de forma multifacetada, né? Então, não é um caminho só. Então, são as experiências da vida, as experiências com os colegas, as experiências pensando na música no palco, né? A gente, como músico, fala muito assim, o baile, ele ensina, é uma escola. Por quê? Porque ali a gente toca diversos repertórios, lidar com diversas situações. Então, assim, tudo isso ajuda muito na aprendizagem e, por outro lado, também é muito desafiador. Eu acho que é muito difícil dizer, assim, qual seria o caminho, e acho que não tem como dizer, assim, qual o caminho correto, ideal para a aprendizagem, né? Mas, sim, como a gente pode refletir sobre esses caminhos e pensar nisso, de acordo com o meu objetivo, a minha prática, né, como estudante, como professor. Enfim, são essas discussões, assim, do quanto que o YouTube é amplo. Tem os lados positivos, tem os lados negativos, mas, no mais, eu acho que é muito importante. E as experiências de vocês, galera, o que vocês Exatamente. costumam aprender? Alguma coisa que vocês viram que, poxa, isso me ajudou ou atrapalhou, né? Rodrigo, bora compartilhar esse vídeo do cavaquinho, só para a galera ver. Compartilhe. Eu vou colocar aqui rapidinho, só um segundo. Enquanto eu vou colocando aqui, é bom avisar que disponibilizaram um link aqui para vocês colocarem os dados, que é a certificação, né, para o evento, para saber quem são, qual o curso. Acho que é a questão do certificado. Exato. E a Viviane também comentou aqui, já recorri muito ao YouTube para melhor entender determinadas teorias, ou mesmo retomar alguns conceitos. Isso é muito bom, porque está ali, né? É uma biblioteca. O YouTube e o Google é uma biblioteca. Agora, mais fácil, mais aconchegante a gente chegar aqui no computador e acessar em 3, 4 cliques. Mas é importante saber esses caminhos. Viviane, na sua experiência, teve alguma dessas pesquisas que você fez que te atrapalhou, que te ajudou melhor? Como é que você soube fazer essas pesquisas? Qualquer coisa você escreve aqui. Bela, vamos lá. Não, pá, tá tudo errado aí. Essa batida aí tá errada, pô. Ó, tem um xelengo-lengo, entendeu? Ainda tem uma pisadinha. Quem? Tcheco, leco, tcheco, 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 leco, tcheco. Tem um cachuco bem no meio, entendeu? Que é o riscado da palheta, da ponta da palheta, das duas cordas, né? A primeira e a segunda. Tu dá um tapinha na terceira, pegando, escorregando pro lado da quarta, entendeu? Isso aí ninguém te ensina, cara. Isso aí tu pode ir em Marte, de Saturno, tu não aprende nada. É mais ou menos assim, ó. Checo, tiquete, culeco, checo, tiquete, tem que leco, tu viu, ó? Vem no meio, tem que leco, é mais tocando percussão no meio do cavaco, ó. Tem que leco, tem que leco, teco, tu quer, que leco, teco, tiquete, tem que leco, teco, aí, se tu estiver tocando assim na audição, tu repara a mão do cara tocando pandeiro e o tamborim, entendeu? Aí tu te inspira melhor. Ali tu tem uma batidinha que eles fazem ali, parecida, aí tu pega aquela batida ali e joga pro cavaco, entendeu? É mais ou menos isso aí, ó. Até engasguei, mas não é assim. Porra!
Deixa eu falar um parêntese. Vai? Cara, esses tipos de vídeos eu acho particularmente geniais por causa de duas coisas, né? Primeiro, você sendo um professor, né? Ele eleva à máxima potência aquela premissa, né? Você sabe que você está ensinando bem quando todo mundo entende, né, o que você está falando, né? Em termos de oratória mesmo, né? Você sabe que você está ensinando bem quando todo mundo realmente entende o que você fala, sem você precisar exemplificar, né? Por quê? Porque você fala de uma forma simples, direta, objetiva, né? Sem dar muito rodeio, né? E foi exatamente isso que ele fez. Ele, através da oratória, ele explicou a levada do cavaquinho, né? E o segundo ponto, que acaba conferindo uma certa autoridade, digamos assim, que é você saber solfejar o que você faz no instrumento, né? Eu acho sensacional esses dois pontos, cara, nesse tipo de vídeo, assim. E tem o Sim. tem o do Desculpa, vai carro lá. também, né? Que assim, não é da parte musical, mas não sei se vocês viram que tem um que fala assim, se for assim, tac, 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 e não pega, que até fizeram uma música, né? Então, assim, o cara avaliando se era a bateria, se era. Qual é o problema do carro através do som. Então, assim, o quão amplo essa questão da tecnologia, assim, até o diagnóstico do problema do carro, né? Então, assim, é legal, assim, apesar de ser bem criativo e de forma humorística, tem o do pandeiro também, que ele começa ensinando, né? Um, dois, não sei o que, não sei o que, e aí começa a sambar, e aí virou um meme. Tudo hoje, assim, quando tem essa forma humorística, tem virado meme. Mas há um fundo de reflexão nisso, assim, há dicas, assim, muito intrínsecas que para quem para um pouquinho e reflete, vê sentido. Inclusive, nesse próprio vídeo que a gente viu, ele falou assim, observa outros instrumentistas. Então, isso tem a ver com a questão de você ouvir, de você perceber a questão de ambiente sonoro, onde é que você se enquadra, né? Então, tudo isso há um fundo de reflexão, mesmo que de forma bem informal e brincalhona, assim. Isso é bem legal, é fantástico. Eu gosto bastante. Eu reforço, né? Não sei se vocês têm alguma ideia se esse vídeo em específico ele é verídico ou é um meme já criado como um meme, certo? Mas essa reflexão que você fala, Beli, me puxa muito para a questão do ensino acadêmico, né? E o ensino do conhecimento popular, que não desmerece um ou outro, um é mais importante do que o outro. Como o Miguel falou, o ideal é que você seja entendido pelo seu público, né? E aí, assim, se essa forma, porque eu não entendi, me desculpem, assim, eu não entendi o que é o Xalengo-Tengo que escorrega da terceira para a quarta corda, tá? Teria que ter uma vivência muito grande. Você pode ver se pode ser alguém que tenha vivência com instrumentos, sim, que tenha uma vivência de palco e de prática de conjunto, de tocar com outras pessoas, sim, pode ser. Essas são as minúcias que Belly está chamando a atenção. Tem minúcias musicais aí. Essa questão de tocar olhando, na verdade, e escutando outros instrumentos, isso é uma premissa básica, assim, quase uma obrigação da técnica de conjunto. Eu sou baterista numa banda, se eu quiser, eu não escuto ninguém, ninguém se escuta também. Basta eu soltar a mão. Então, assim, isso eu tenho que treinar isso, eu tenho que saber me educar literalmente de que não, agora eu vou tocar com instrumentos acústicos, um baixo acústico, uma coisa mais linda, um jazz. Por mais emocionante que seja tocar, ou veloz, eu tenho que segurar a mão para não tocar muito alto e aquele instrumento não aparecer. Né? Eu tenho uma cantora, um cantor tocando, eu tenho que respeitar o cantor ou a cantora, eu não posso ficar fazendo virada a cada 3 ou 4 compassos, sabe? Viradas homéricas, assim. Então tem que ser só uma questão de marcação da música, dar aquele ritmo básico. Então, isso são premissas básicas, assim, são obrigações da prática de conjunto que ele traz na fala. Então, assim, dá a entender de que não é uma pessoa leiga no instrumento, um ator, por exemplo,
porque a gente não vê o rosto, não sabe de onde veio esse vídeo, mas dá para entender que não é uma pessoa leiga. É a questão do tcheco, tchalego, tcheco, tem as certas divisões rítmicas ali que eu enxergo, por exemplo, mas isso são teorias, são vivências que eu trago de outra formação. Se eu me colocar no papel do cara de quem nunca viu cavaco, eu ia estar boiando, como a gente diz, né? Assim, olha, me desculpa, mas as 4 cordas é de cima para baixo, de baixo para cima. Quando eu comecei a pegar instrumento de corda, eu não sabia que contava de baixo para cima, da mais aguda para mais grave, né? Eu achava que era de cima, literalmente, para baixo. Então, assim, são nuances que tem que ser dita, tem que ter uma metodologia, tem que ser pensada. Lógico, a gente também não sabe para quem ele está falando isso, né? Qual é o nível desse aluno que ele está falando? Se é um aluno, se é um colega de banda. Então, são todas essas questões que a gente tem que ter em mente quando a gente vai buscar um vídeo na internet, por exemplo. Voltando aqui para o chat, a própria Simone, a Viviane, desculpa. Não, Simone, falou, ó, teve um cara que me atrapalhou muito, porque ela estudou o que o cara falou e chegou na aula, a professora, opa, essa informação aí não está correta, né? Então, assim, a gente tem que ter filtros também. Claro, o maior filtro seria a tentativa e erro, mas até quando, né? A gente pode fazer essa tentativa e erro. Quando, por exemplo, machuca, eu sempre falo isso para alunos de bateria quando eu dou aula. Se está te machucando, tem alguma coisa errada, sabe? Tem um certo esforço físico que a gente tem que fazer, que é aquele mesmo que a gente sente na academia, né, do primeiro dia de malhação, quando a gente termina no outro dia, está com os músculos doloridos, tem um certo costume do corpo para com o instrumento. A gente tem que se moldar ao instrumento. Mas se aquilo ali persiste de alguma forma, é um sinal de que o estudo não está indo muito bem, uma postura ou exercício não te comporta ainda. Então, quem faz esses filtros na internet, né? Quando a gente vai para a internet? Tá entendendo? Então, assim, essas tentativas e erros a gente dá uma filtrada. Alguém escreveu mais aqui, a própria Viviane também. Sempre que pesquiso, me ajuda muito. Sou professora e estou sempre vendo artigos no Meet. Vou voltar. Sou professor e estou sempre vendo artigos na internet, revendo conceitos, até porque nem sempre temos acesso aos livros impressos, exatamente, outra facilidade da internet. Ainda mais nesse cenário de pandemia. No entanto, já encontrei muitas páginas na internet nas quais não davam para saber a origem, data de publicação, nesses casos. Não utilizo porque não dá para saber até que ponto o conteúdo é verdadeiro. Seguindo, ela coloca, é preciso refletir sobre esses conteúdos e vídeos da internet. Até agora, os vídeos do YouTube sempre me ajudaram, mas é preciso analisar bem antes. Exatamente, 2 coisas assim. Tem um caos engraçado que aconteceu comigo. Quando eu estava terminando o mestrado, minha professora orientadora, ela me pediu para dar uma aula para a turma de Ciências da Religião sobre música afro-brasileira, né, dos cultos africanos, que é uma das minhas especialidades. Então, assim, eu fui lá e dei a aula para o pessoal, era para dar 2 aulas, mas como estava fechando o semestre, aquela coisa toda, já me botaram para fazer as atividades finais e dar nota para os alunos. E aí eu digo, bom, o que é que eu vou falar aqui? Porque eu não pude explorar a fundo a musicalidade. Então, tem um sentido de se ter música em qualquer culto, né? Qualquer religião. Então, eu pedi para que eles pesquisassem isso, qual é a característica da música nos cultos afro-brasileiros e tal, e coloquei esse aviso: não pesquisem no Wikipédia. Na época, eu sabia literalmente todos os artigos do Wikipédia sobre música afro-brasileira. Não estou me gabando, mas eu fiz essa pesquisa só para ter um filtro do que não é bom, porque assim, no Wikipédia tem muita coisa, mas não fecha as informações, sabe? Você, como é um site colaborativo, vem um e bota uma informação, vem outro e bota uma informação, às vezes tem uma bibliografia ali embaixo, que quase ninguém vê, mas você não pode se firmar naquilo ali, e hoje em dia você usar isso como fonte de referência acadêmica é muito complicado. Tem muito professor que torce o nariz para a Wikipédia como referência. E eu falei isso para ele: não traz, cara. Não traz as referências do Wikipédia que não são legais. Literalmente, quase
80% da turma trouxe. E aí eu lia, eu começava a ler o texto, via, eu digo, isso é do Wikipédia. Aí, engraçado é que eu ia no outro texto, estava quase a mesma coisa escrita. Eu digo, isso também é do Wikipédia. Aí ia no Wikipédia, pegava o trecho que eles copiaram, pegava o site e dizia, ó, vocês copiaram isso aqui daqui, ó. Tá. Então, é esse o grande lance da informação na internet, né? Exatamente, a gente tem que testar as fontes. Em história a gente fala isso, né? Teste suas fontes. Jornalismo também traz isso. Você aprendeu uma informação aqui, vai em outro lugar para ver se ela também funciona daquela forma, se tem a mesma ideia, que aí você vai testando. Na parte da prática musical, é realmente saber se aquilo ali está te ajudando a chegar no objetivo, né? Tem que praticar um pouquinho, perder um tempo ali, 1, 2 ou 3 dias, estudando aquilo, para ver se está funcionando de verdade, certo? E aí, assim, pensando na prática musical, vamos seguindo adiante, eu tenho um pesquisador que eu admiro muito, um professor também, que é o Suanik. Ele traz nos seus livros, um deles se chama Ensinando Música Musicalmente. Não, corrijam meninos, por favor. Acho que é isso, Ensinando Música Musicalmente. Se não for, eu corrijo depois, me desculpem. Mas ele tem uma base de ideia que a gente utiliza para pedagogia musical, que é a tecla, que ele separa alguns aspectos ou experiências musicais, certo? Que são importantes e fundamentais no ensino de música. E aí isso em qualquer contexto, eu acredito, sabe? Não seja no contexto presencial, acadêmico, informal, formal e agora também na internet, certo? Então, tecla é um acrônimo, é uma sigla para isso aqui, ó. T é de técnica, no sentido aural, ou seja, mais amplo, seja de instrumento, de notação na partitura, tablatura, certo? O E é a execução, no sentido da performance, de tocar junto, certo? O C, da composição, né, da criação musical mesmo, individual ou coletiva. O L se refere à literatura, no sentido de estudar a história da música clássica, contemporânea, entender um pouco mais sobre crítica musical, não no sentido de crítica de dizer se é ruim ou se é bom, mas quais são as identidades de cada estilo, né? O que caracteriza cada estilo, e também o estudo de partitura, de teoria musical, né? E o A é a apreciação musical, que assim como ler nos forma em diversos aspectos, escutar é a leitura do músico. Então, assim, a gente tem que ouvir muita coisa. Eu quero aprender funk, como eu falei, o funk americano. Tem que escutar os caras. Eu quero aprender samba, tenho que escutar, né? Tenho que ouvir quem são os artistas, os bateristas, no caso, né, do instrumento em si, mas eu tenho que entender todo esse universo, certo? Essas letras, a T, o T e o L, ele coloca como elementos complementares. Eles não são dispensáveis, mas também não são o cerne do ensino de musical. Está entendendo? Aqui ele foca mais, então, na execução, na composição e na apreciação. Todos esses têm que estar dentro dessa experiência da aprendizagem musical e do ensino musical também. Certo? O professor, quando for elaborar seus planos, seus exercícios, pesquisar os assuntos, tudo isso, ele pensar nisso aqui, dar um guia, um norte, para que ele elabore esses projetos, né? As aulas, etc. Nós, estudantes, a gente pode usar isso aqui como um mapa. O que é que eu quero estudar hoje? Só as técnicas. O que é que eu posso estudar hoje? A execução, da performance. E aí aqui entra muito forte esses elementos da tecnologia que a gente traz hoje. Composição também, e apreciação é um momento tanto de lazer, digamos assim, mas também consciente, né? Você escutar a música para entender os elementos que estão ali
escritos naquela música, né? E a gente pode falar também o que se relaciona à tecnologia, são as compressões, toda a edição musical que ocorre, por exemplo, em diferentes estilos musicais, né? A música pop, como é que ela soa, o hip hop, como é que ele soa, o rock, todos eles têm uma característica de como soa no nosso ouvido. Seria muito estranho, por exemplo, escutar uma banda como Metallica, né, ou Iron Maiden, que são bandas bem tradicionais do estilo de rock and roll, bem característico de uma época, soando com o mesmo estilo de edição de uma Britney Spears, deixa eu lembrar, não sei, eu não lembro de nomes de muitos cantores hoje de pop. Mas, enfim. Então, tudo isso tem a ver, essa apreciação musical. Compreende, gente? Certo? Então, isso aqui a gente vai manter em nossa mente, tá? É importante que a gente tenha, toda vez que for estudar ou elaborar um plano, a gente entender, poxa, eu vou abordar esses aspectos aqui. Se não der para ser todos, quais que eu vou trazer, né? Em tal exercício ou em tal prática de estudo, certo? Aí a gente entra mais no nosso cerne do curso mesmo, certo? Aqui, ó, recursos tecnológicos. Eu trouxe aqui, aí a gente pode fazer esse brainstorm aqui, soltando, cada um vai lembrando de algum, né? Pode ir falando no chat ou no microfone. Mas os recursos que a gente lembrou aqui são celular, né? Que está hoje, todas as tecnologias elas estão sendo pensadas para esse formato de eletrodoméstico, eu chamo assim. Porque é um formato muito prático, cabe na tua mão, né? Não é um formato muito grande nem muito pequeno, quanto o relógio, a gente tem smartwatch, mas que é muito pequeno, aquele negócio no pulso e tal. Mas o celular, ele comporta, você assiste vídeo, você grava áudio, grava vídeo, joga, né? Então, várias tecnologias estão pensando, desenvolvedores de tecnologia estão pensando para esse meio, né? O próprio computador, né? Como a gente está aqui hoje, placas de áudio, interfaces de áudio, né? Eu vou jogar um Google aqui rapidinho e mostrar várias imagens aqui, para vocês terem noção do que é esse universo hoje. Vocês conseguem ver, deixa eu... Aqui eu tenho uma também, que eu comprei simplesinha. Exato. Ó, gente, é bem simplesinha. 2 canais. E aí, Comprei uma amiga assim. ela, né? Oi? Você está fazendo essa transmissão conosco via essa placa. Mostra Isso. aqui o que você está utilizando. Usando a placa da Behringer. E aí esse microfone, tudo muito baratinho, assim. Essa placa eu comprei, acho que foi 200 e alguma coisinha, que era um colega que estava viajando, assim, com muita urgência e vendeu baratinho. Esse microfone também foi 200 e pouquinho, e dividido em 10 vezes, assim, muito baratinho. E ajuda muito essa questão de dar aula, de fazer gravações. Então, eu faço gravações, sanfona, voz, tudo, inclusive 10 instrumentos, né, naquele vídeo lá, tudo através dessa plaquinha e o microfone. Então, eu já sou baterista, eu preciso de uma placa, já não é uma plaquinha. Então, a minha placa já tem 8 canais, porque aí eu posso ligar 8 microfones ao mesmo tempo. Então, deixa eu mostrar aqui o que seria uma interface de áudio, né? Deixa eu pegar, Google, compartilhar. Pronto, vocês enxergam aqui vários modelos, né? E o que é isso? Qual é a função disso, certo? A função de uma interface de áudio é digitalizar o som, pegar o som que vem físico, né? Ou seja, mecânico, e transformá-lo numa informação digital, certo? Aqui vocês encontram vários
que, como eu falei, com mais de um canal. Canais são esses plugs aqui para inserir o microfone. E aí é que está o grande lance. Ela, por si só, não funciona. Vou abrir essa imagem aqui, tentar ela abrir um pouco maior. Ela, por si só, não funciona como esse digitalizador, né? Ela precisa de mais recursos. Ou seja, você tem aqui a placa de áudio, certo? E aí você precisa de algo para pegar o som, seja o mecânico, né? Para levar para dentro do computador. O objetivo final é o computador e sair pelas caixas de som ou headphones. Então, o que a placa faz? Ela pega uma entrada, ou mais de uma entrada. Aqui tem um microfone, aqui tem uma guitarra, certo? Elas estão ligadas nos canais da interface. Aqui eu vou medir a intensidade ou o ganho de entrada desse sinal, ou seja, o volume do som que vai entrar ali, certo? Aqui, o headphone, nesse caso aqui, aí a gente pode pensar assim, Rodrigo, aqui eu tenho entradas, a parte da frente eu tenho entradas e a parte de trás eu tenho saídas, mais ou menos. Aqui é um retorno, e retorno também é uma saída, certo? É uma saída de áudio. Então, aqui eu estou ouvindo o que está acontecendo. Rodrigo, Sim? só uma coisinha, é que a gente não está conseguindo ver o teu mouse, onde é que está mostrando, é só a imagem parada. Gente, eu não sei então como é que eu faço isso. Tu abriu em outra janela, foi? Não, abri numa aba do Chrome. Ele está exibindo só a aba do Chrome, né? Deixa eu tentar exibir aqui uma janela. Vou para essa apresentação e apresentar a janela inteira. Agora vem o mouse. Calma, está começando. Agora vem Agora o mouse. foi. Beleza, então. Vamos voltar lá. Beleza. Aqui. Tá bom essa visualização aqui, gente? Então, Agora sim. beleza, então. Aqui temos a Bota em interface. tela cheia, Rodrigo. É porque eu vou tentar a imagem está dentro do site, não está. Beleza. Aqui eu tenho a interface de áudio, certo? Aí aqui na frente eu tenho as entradas de áudio dela, os canais de entrada, ok? Que aí eu estou plugado o microfone, que é esse conversor que eu falei para vocês. Então, o primeiro conversor é o microfone. Eu falo aqui, né? Ele já converte esse sinal de som de mecânico para elétrico, entra na interface e digitaliza isso e vai para o computador, certo? Mesma coisa com o instrumento, ok? Aí, como eu falei, a parte da frente não é só entradas, porque tem os retornos, as monitorações, né? Então, aqui eu uso um headphone para monitorar como é que está a entrada desse sinal, para escutar ainda que vem do computador, certo? E aí, o que é que eu preciso ainda? Aqui a gente está tendo um teclado MIDI, que é um teclado que não é um piano normal, ele também só processa sinais digitais, e aqui um gravador de CD ou um mixer, né? E aí aqui as saídas de áudio, né? A saída digital, que vai para o computador, e as saídas analógicas que transformam esse sinal todo aqui, tudo que vem daqui, para as caixas de som. Certo, gente? Então, isso aqui é um cérebro, praticamente, para fazer todo esse processo. Tá entendendo? Então, voltando aqui, a gente pensar na placa ou interface de áudio é esse processador
que transforma esses sinais, né? É um conversor, na verdade, de mecânico, né? Sinal mecânico, a onda sonora para digital, e de digital para mecânico novamente, quando ele volta nos alto-falantes, ok? Dúvida nisso aí? Bom, eu não estou enxergando vocês. Qualquer coisa, se tiver no chat aí alguma coisa, vocês falam, tá, meninos? Só deixa eu fazer uma indicação um pouquinho mais precisa, Rodrigo. Claro. As placas, elas na verdade elas convertem o sinal elétrico para o sinal digital, né? A conversão do sinal mecânico para o sinal elétrico ocorre pelo microfone. Exato. E os alto-falantes, né? Que são ambos a mesma coisa, são os chamados transdutores, né? Só que trabalham de forma inversa, enquanto que o microfone ele capta a energia cinética, né, provocada pelas ondas sonoras, transforma em elétrico. Os alto-falantes eles fazem o contrário, eles pegam o sinal elétrico e transformam em energia cinética novamente, né? Mas, Rodrigo, só para o pessoal aí, ajudar o pessoal que de repente esteja pensando, mas poxa, eu não tenho uma placa de áudio, como é que eu faço? E aí, qual que é a solução? Tá, a gente vai chegar nisso, a gente vai trazer. Só estou explicando quais são os caminhos possíveis, né? Aquilo que a gente tinha conversado antes. A gente apresenta todas as possibilidades, mas o ideal, e aí todo mundo que trabalha com áudio diz isso, todo mundo que trabalha com vídeo diz isso, o ideal é trabalhar com aquilo que você tem ao máximo, assim, você entender muito bem aquilo que você detém, certo? Então, sigamos aqui e a gente chega nessa questão que o Miguel botou aqui, nessa provocação, certo? Softwares de gravação e edição de áudio e de partituras individuais, ou seja, ou colaborativos, né, online. Individuais que a gente diz é esses que você não consegue em tempo síncrono, né, de forma síncrona, você fazer colaborações. Você tem que processar, aí fazer um arquivo, enviar para o teu amigo receber lá, colocar no software dele, fazer a gravação e te enviar de volta, né? Esse é um caminho. Porém, existe o caminho hoje dos sites ou dos aplicativos que são colaborativos. Você cria e deixa lá hospedado e vem o seu amigo ou uma outra pessoa, né? E faz uma colaboração ali com a tua criação, certo? Além desses, aplicativos de celulares também são recursos muito utilizados. Aí a Bela até citou na reunião que a gente fez, na preparação do curso, a MC Loma, né, que chegou a viralizar essa palavra através de uma música que ela criou nos aplicativos, né, de celular, certo? E jogos musicais também podem ser online ou aplicativos de celular que a gente pode usufruir para fazer para aperfeiçoar alguma habilidade, né? Como dessas que a gente apresentou, certo? E aí, a gente passa um pouco para falar das experiências pessoais com o uso de tecnologia, tanto nossas, né, do grupo do TEDUM, da gente aqui, quanto a de vocês, tá certo? A Ângela ali já disse que já gravou um vídeo para a avó, então a gente vai testando aqui, vai ouvindo, e aí a gente vai para um outro momento para ver como é que isso funciona, certo? Quem gostaria de iniciar dividindo essas experiências? Meninas, Belas, Ellen, podem mostrar. Oi, oi. Como é que vocês usufruíram todos esses aparatos aqui, ou de algum deles? Quais são as experiências que você já tem com esses recursos?
Bom, basicamente eu comecei a trabalhar com essa questão de placa de áudio, microfone, com mais, digamos assim, frequência depois da pandemia, porque foi a necessidade de trabalhar mais com essa questão do online. Mas, além da questão de dar aulas também, que foi uma das principais necessidades, eu comecei a fazer vídeos musicais tocando. E aí fiz uma experiência de gravar vários instrumentos que eu tinha aqui em casa, apenas com um microfone e um cabo, né, através da placa de áudio. E aí, além disso, trabalhei não só com a edição do próprio áudio, como também a edição de vídeo. Então, fiz um trabalho de colagem, né, o tal do Colab, Solab, que vocês falaram. E aí, assim, foi bem curioso, porque eu não fiz, tipo, curso específico para mexer. Então, muita coisa eu utilizei de ferramentas como o próprio YouTube, e vendo tutoriais, como é que fazia. E, às vezes, tem uns termos específicos mais técnicos, assim, que eu via no programa e não entendia. E, às vezes, utilizava do próprio ouvido para conseguir testar, experimentar. Como eu não tenho recurso, por exemplo, de alto-falante das caixinhas de som, o único recurso que eu tenho é o fone de ouvido. Então, algumas vezes eu fazia o seguinte, para ter a noção daquela coisa, não sei se chama estéreo, talvez a coisa mais ampla, assim, digamos assim, eu enviava o áudio já pronto para o celular e escutava no celular. Se não estava bom, eu ia novamente editar, eu enviava novamente. E assim vai. Fui meio que testando essa coisa da tentativa e erro. Eu vou mostrar para vocês o trabalho que eu fiz agora na pandemia, um dos trabalhos em que eu compus a música, teve a questão da composição, a questão da própria melodia, a harmonia, tudo assim, bem caseiro mesmo e de forma de trabalhar mesmo o processo criativo. Calma aí que eu vou compartilhar. Eu vou ficar muda enquanto estiver compartilhando o som, mas qualquer coisa coloca no WhatsApp, por favor, meninos. Fácil assim tirar você do pensamento. Depois de tanto envolvimento, me dói só de lembrar. Não é tão fácil assim encarar esse silêncio, me machucando por dentro. Saudade de te amar. Eu nem sei o que significa esse teu olhar e me tirar do sério. Legal. E quais os recursos que você usou? Porque você falou que usou placa de áudio, celular, mas como você editou, qual é o desafio aí? Qual foi aí? Espera aí que eu vou só mudar a plaquinha rapidinho. Ai, meu Deus. Oi, conseguem me ouvir? Massa. Então, Sim. o recurso que eu utilizei para fazer isso foi basicamente a plaquinha de áudio, né, e o microfone, e o cabo para a sanfona também, né, tanto teve o microfone como teve a questão de gravação através do cabo, tipo a sanfona, o teclado, mas o grande desafio, na verdade, foi a questão da própria gravação de cada instrumento, porque, assim, quando você abre o programa, eu utilizei o Reaper, né, que é um programa de gravação e edição de áudio.
E aí, quando abre o programa, assim, é como se fosse um terreno vazio, não tem nada, assim. Então, você vai começar a criar alguma coisa. E por onde começar? Então, tem aquela questão da ideia melódica, ideia harmônica, qual instrumento eu coloco primeiro. E eu não tinha essa experiência assim, de gravação mesmo. Então, foi um dos grandes desafios também a questão de manusear, né, o próprio programa, de mixar, de ver o que é mais grave, o que é mais agudo, como cortar algumas frequências e linkar tudo isso para ficar um conjunto como um todo. Mas foi uma coisa legal, assim, que me fez refletir, inclusive, sobre a própria prática mesmo instrumental, de ter ideias na hora de gravar. Mas acho que um dos grandes desafios foi a parte do vídeo, porque eu fiz 10 pessoas em um mesmo ambiente. Então, eu não podia mexer na câmera, então utilizei uma câmera simples do próprio celular, não foi nada muito chique, não. Um celular simples também, nem é iPhone, né? Que o pessoal, a câmera do iPhone. Não, um celular muito simples. E aí não pude mexer, porque se você tira um pouquinho, já não tem como linkar mais, né? Naquelas 10 pessoas ali. Mas aí, meu pai e minha mãe, então, as pessoas que eu tenho em casa mesmo foram me auxiliando, né? Assim, ajudando em alguma coisa, pegava um instrumento, corria, fazia isso, fazia aquilo. E aí eu consegui fazer esse trabalho. A questão da edição do vídeo também foi desafiadora, porque eu não conhecia programas de edição. Eu sempre fui meio assim, lerda para essas coisas de trabalhar com a tecnologia mesmo, assim, tinha um certo receio, né? E aí, também com um programa muito simples, do próprio celular também, nada muito elaborado, tudo muito gratuito, tá, gente? E aí, consegui desenrolar um pouquinho para brincar, né? Mas, assim, a partir dessa brincadeira, eu recebi um convite de participar de uma live, de uma grande referência do forró, né? De passar um vídeo, uma composição minha. E aí também utilizei essa mesma ferramenta de gravar aqui tudo em casa mesmo, com as ferramentas que eu já tenho. E tudo isso de forma bem caseira, mas, assim, trabalhando bem essa questão do processo criativo, né? Então, isso é bem legal. Uma brincadeira de verdade, digamos assim. É bem legal. Legal. Ellen? Então, eu não tenho uma interface de áudio nem microfone, então eu sempre utilizo, sou flautista, né? Então, quando eu vou gravar alguma coisa, eu sempre utilizo ou fone de ouvido, ou microfone do fone, ou do celular mesmo. E aí eu vou testando qual fica melhor. E geralmente, quando eu vou fazer alguma coisa assim para mim mesmo, eu uso aplicativos de celular. Fui eu que travei? Não. Aqui travou também. Travou aqui também. Tá. Ellen, você está travada. Ellen caiu. Miguel, quer apresentar alguma coisa? Sim, eu. Ellen voltou. Ah, ela levantou. Continua, Ellen. Você está mutada, tá, Ellen? Voltei, minha internet caiu. Então, deu para ouvir alguma coisa que eu tinha falado? Sim, sim. Você usava o celular ou o microfone do fone? Sim. Então, geralmente eu uso o celular e aplicativos assim para fazer a base, um beat ou alguma coisa para colocar junto com a flauta, que aí já vem uma qualidade boa, né? Então, preciso só ajustar o áudio da flauta. E aí é isso. Eu também gravei uma melodia com duas flautas hoje de manhã para mostrar para vocês utilizando o Audacity. Aí eu vou mostrar aqui, rapidinho. Já tá aparecendo? Sim, sim. Tá sim. Gente, parou? Aí? Parou sim. Aqui parou. Pode ser a internet.
Peraí que eu vou só atualizar aqui e coloco onde parou. Bom, a gente pode tentar disponibilizar isso em algum drive depois, né? Ou carregando a gente retoma para ouvir. Pode ser, Ellen? Acho que ela gravou novamente. Miguel? Diga lá. Então, presente, o que você já preparou aí? O que é que você experimentou? Eu preparei 2 vídeos. Quero mostrar para vocês. Acho que vamos ter tempo para um, tá, amigo? Já, que a gente ainda tem uma proposta. Ah, sim, sim. Mas são videozinhos curtos, menos de um minuto. Beleza, então. Manda. Eu vou apresentar aqui, né? Semelhante a Ellen, eu não tenho placa de áudio. O que eu fiz? Eu gravei pelo microfone do computador mesmo, né? E coloquei no programa de gravação, né? Aí depois, ao mesmo tempo que eu estava gravando áudio, eu estava gravando vídeo pelo meu celular, que também não é grande coisa, é um Motorolazinho, e sincronizei, né, no editor de vídeo. Vejam só como é que ficou. Bem, esse foi um. Ao outro, como é que eu fiz o outro? Eu fiz gravando tudo pelo celular, né? Tudo. Até a edição foi pelo celular, né? Foi um aplicativozinho que eu baixei. E vejam só como é que ficou. Isso aqui é uma solução para quem não se sente confortável fazendo no próprio computador, ou que o próprio computador não entregue uma qualidade tão razoável assim. Miguel, quais Diga lá. os aplicativos que você usou no celular e no computador? Você Olha, sabe? primeiramente no computador, eu utilizei o Logic. Que é um programa de edição, de captação de áudio, já mais profissional, né? Isso, exatamente. Agora, para o celular, eu utilizei um aplicativo chamado Viva Video. Como é que foi que eu fiz? Eu gravei diretamente do celular, em separado, né, pela a captação normal da câmera, né?
Enquanto eu estava tocando, para eu não perder o tempo, eu coloquei o metrônomo simultaneamente, né, enquanto eu estava gravando, no celular também, né, um aplicativo de metrônomo. Então, enquanto estava tocando metrônomo, eu estava gravando. Primeiro eu fiz a base, memorizei o que eu fiz na base para tocar o solo por cima também. Eu gravei em separado, escutando o metrônomo. Quando eu gravei o solo, eu não escutei a base, eu escutei o metrônomo também. E aí, no final das contas, eu consegui juntar esses dois vídeos através desse aplicativo. Ele tem essa função de mixer de vídeo, né? Entendi. Ellen, quer tentar agora, novamente? Vou tentar novamente agora. Eu vou deixar para não travar aqui. Certo. O que a gente tem, o nosso objetivo demonstrando isso são as formas diferentes que vocês têm para trabalhar com os recursos que vocês já têm em mãos, né? É como estava falando mais cedo, Miguel, lá, Ellen já vai apresentar. Pode clicar, né? Fala um pouco do processo, Ellen, por favor. Esse eu fiz no Audacity, e aí eu gravei por lá mesmo. Coloquei o fone de ouvido, gravei a primeira flauta, e depois a segunda. E a única edição que eu fiz foi para tirar o ruído que estava no ambiente, e no finalzinho para ficar um ralentando. Então, o Audacity é um programa de também captação e edição de áudio, só que ele traz recursos mais fáceis da gente compreender, né? O Miguel citou o Logic, que é um programa de produção, captação, edição de áudio utilizado em vários estudos profissionais. E o Audacity é uma forma, até o primeiro ponto, porque ele é disponibilizado gratuitamente na internet, ele está sempre atualizado, a gente até trouxe ele aqui como uma ferramenta de sugestão para vocês trabalharem, né? Então, ele está sempre se atualizando com novas ferramentas ou um layout para mais fácil, aperfeiçoando uma ferramenta dele. E ele tem essa característica de ser muito intuitivo, né? Assim, de entender como é que ele funciona. A gente vai trazer ele aqui. Eu não vou mostrar... eu fiz algumas collabs com amigos músicos também, assim. Então, eles tinham que me enviar o vídeo e áudio, só o vídeo com áudio mesmo, num arquivo só, não vídeo separado de áudio. E aí eu recebi isso aqui, colocava a bateria, editava tudo, vídeo, áudio, mixando, fazendo um trabalho de lapidação final, e aí eu publiquei isso no meu Instagram, no Instagram dos amigos. Então é uma experiência nova para a gente, entender como é que seria essa função, principalmente nós músicos que não estávamos podendo tocar ao vivo, né? Se apresentar ao vivo. Então, como continuar fazendo música? Assim, eu acho que pode até nos privar dos espaços, mas de fazer música a gente vai ter que sempre buscar uma forma, uma solução. E aí a gente mostrou aqui, utilizando instrumentos acústicos, etc. Mas a gente sabe também da realidade de fazer música eletronicamente falando, assim, ou música eletrônica no sentido de buscar todos os recursos na internet, né? Uns samples, né? Umas batidas de músicas, umas bases de músicas, sonoridades, etc. E misturar isso nos programas
seja eles online ou no próprio computador da gente, ou no próprio celular, né? Então, assim, hoje em dia o fazer musical ele se amplia muito, e aí tem aquela questão que a gente colocou ali, né, do Suanic, de estar sempre trabalhando e sendo uma possibilidade a mais de trabalhar diferentes aspectos da musicalidade, do aprendizado musical. Eu vou seguir naquele plano de apresentação da gente para trazer uma ideia aqui, certo? Ok, a gente falou dos recursos, né? Falamos das nossas experiências, né? E agora a gente parte um pouquinho para... Bom, isso aqui faz parte do que a gente quer apresentar para vocês aqui. É uma proposta de atividade, certo? Já está dando nossa hora aqui, temos 15 minutos, então, para explicar tudo isso. A gente mostrou essas possibilidades e caberia, acho que até amanhã a gente faz isso com mais cuidado, assim, de explorar um pouco mais essas ferramentas, né? Sites de criação, principalmente as que são online, né? Essas ferramentas online. Para quê? A gente gostaria que vocês trouxessem uma atividade para nós, certo? A atividade, nossa proposta seria dividida para duas partes, ou para professores ou para alunos também, certo? A primeira atividade seria cada um apresentar uma criação musical, uma individual ou colaborativa, né? Sua, uma coisa que você criou e fez tudo isso como a Belle fez, gravou 10 instrumentos sozinha, ou gravar com outros colegas, certo? Isso aí. Um trecho pequeno, 1 minuto, para a gente entender como é que vocês lidam com isso, quais são as ideias e tal. E aí, quem não trabalha com isso ainda, se joga. Oi. Pensando sobre a questão de que nem todo mundo toca um instrumento musical, a gente poderia pensar em alguma atividade mais lúdica, assim, não sei, talvez com percussão corporal, alguma coisa assim, para experimentar mesmo que não toque nenhum instrumento, utilizar as ferramentas que tem, ou a voz, ou palmas, não sei, pensar nisso. Exato. Ou criação de um site, a gente pode mostrar aqui alguma coisa, algum aplicativo para criação de beats, como a Ellen utiliza também, ela pode dizer isso, e trazer isso, as primeiras experiências nesse sentido, né? Então, a ideia é essa, assim, explorar os recursos dessas ferramentas, né? Certo? E aí pensar assim, poxa, isso foi legal que me ajudou a desenvolver, a pensar, a entender melhor a forma rítmica, né? Como é que se divide o ritmo, pensar melhor como eu crio uma melodia por cima de um instrumento de base, contraponto, como a Ellen fez ali, 2 vozes, né? Uma flauta, que ela colocou ali como primeira voz, a outra como segunda voz, certo? Pensar nesses elementos musicais aqui, a priori, né, o que se destacaria seria a composição, né, que eu estou pedindo para vocês criarem alguma coisa. Se não quiserem criar, quiserem tocar alguma música que vocês gostam, tudo bem, né? Mas aí pensar também, poxa, a execução na hora de gravar, como é que funciona. O Miguel deu o testemunho dele também, de que ele gravou o solo da música dele sem escutar a base, apenas com o metrônomo, né? Então ele teve que memorizar essa base para poder tocar o solo, ok? Rodrigo, E aí, oi. só uma outra coisinha também, desculpa interromper, sobre a composição, por exemplo, o nome composição causa um certo estranhamento ou medo, assim. Vocês não precisam fazer, por exemplo, uma música elaborada com letra, chique, melodia, harmonia, não. Composição nesse sentido é uma coisa mais livre, simples, assim, é no sentido de criação mesmo. Tá? A questão do processo criativo, tá? Então, vou achar que tem que fazer a música aí, do Beethoven. Sim. Muito bom, né, Bela, falar isso. Não se acanhe, é só um ritmo ali tocando, com alguns sons sobrepostos, assim. Tendo um pouco de harmonia. Então, às vezes, eu crio algumas bases
Ellen, sim. Inclusive, eu tenho um trabalho que eu fiz que era para fazer mais ou menos isso, usando um aplicativo. Se vocês quiserem, eu posso mostrar depois para ter uma ideia de quem for usar o aplicativo, né? Exatamente. Então, assim, são recursos que a gente utiliza das possibilidades atual. Por exemplo, eu pego muito som pronto na internet. Então, eu quero a progressão de harmonia. Eu ponho lá jazz, baixo de jazz, né? E aí eu já vou lá, me mostra um sample amostra de baixo de jazz, ou loop de baixo de jazz. E aí o Google me mostra uma infinidade, eu vou lá escutando, copio aquilo ali, jogo para dentro do computador e ali utilizo aquela base ali sem eu ter que realmente tocar aquelas notas. Mas isso faz parte do processo criativo, porque eu estou selecionando, eu estou vendo em que aquilo ali se aplica. Se eu souber manipular o som, então eu posso recortar aqueles trechos, criar outro, ou eu não gosto do timbre especificamente daquele baixo, eu posso modificar um pouco ele. Isso tudo faz parte da tarefa de criação, que em música a gente chama de composição, certo? Então, compor realmente esse barco maior, né? Essa coisa maior. Que aí seria ótimo explorar isso, né? Então, assim, dentro dos recursos que vocês dispuserem, seria ótimo vocês trazerem esse exercício, e aí amanhã a gente faria a apreciação desses trabalhos, né? E cada um poderia falar também um pouco de quais foram as dificuldades, quais foram as potencialidades dentro daquilo ali, dentro da tarefa e dentro do recurso que você utilizou. Por exemplo, esse aplicativo de edição de vídeo, né, como a Bela usou, como o Miguel usou. Poxa, eu tive dificuldade ali em sincronizar, não sabia como sincronizar e tal. Ou então, poxa, editar música nesse programa, eu não entendi muito bem como é que funciona. Então, a gente traz essas experiências, divide isso e enxerga isso, como é que a gente pode crescer dentro desse fazer musical. Ellen, se você quiser mostrar o aplicativo que você citou, parar de apresentar. Eu não tenho como mostrar o aplicativo agora, mas eu coloquei o nome aqui, GroupPad. E essa gravação que eu, se quiser, eu posso mostrar, que eu fiz uma atividade que era para cada pessoa escolher um ritmo de alguma música brasileira. E aí eu peguei um brega funk para misturar com Mozart, que era para fazer algo bem diferente, assim. E aí eu peguei uma base pronta, só mudei algumas coisas e coloquei a flauta fazendo a melodia do Mozart. Aí eu posso mostrar aqui, vou colocar para vocês verem. Tá, a Bela pergunta se é pelo celular esse aplicativo. É pelo celular, sim. Então, a gente pode fazer música pelo celular, não precisa necessariamente do instrumento, etc. Essa é a vantagem de se fazer música no século XXI, com todas as possibilidades, né, de tecnologia. Vamos ouvir o que a Ellen preparou? Legal. Essa base, então, você criou, né, para poder tocar a melodia, a base rítmica.
Nesse aplicativo, meio que você consegue ter acesso ao tipo de música que você quer gravar, tipo rap, outro ritmo. E aí vai ter as cédulas lá que você pode adicionar no estilo da música. Aí você vai fazendo. É interessante, você vai mexendo, vai brincando, vai descobrindo, vai ficando bem legal. E aí, para colocar a flauta, eu peguei essa base e coloquei no Audacity e juntei. Temos 5 minutinhos aqui, e aí, assim, eu acredito que vale a pena mostrar o Audacity, já que a gente está citando tanto ele, para mostrar como é a carinha dele, como é que funciona mais ou menos o programa. O que é que vocês acham? Então, esse aqui é a cara do Audacity, né? Quando você baixa lá, audacity.org, porque existem vários caminhos para baixar também esse programa, hein? Ele é gratuito, mas o mais seguro é o Audacity, ou Audacity, eu não sei qual é a pronúncia correta dele, .org. Oi. Pensando nessa questão de que, tipo, a maioria, na verdade, não toca nenhum instrumento musical, eu acho que seria legal a gente propor algo um pouco mais, assim, sem necessariamente precisar gravar por algum programa. Porque, por exemplo, esse aplicativo que a Ellen mostrou, eu consegui baixar aqui, parece ser bem simples de mexer. Então, acho que seria legal a gente propor alguma atividade com ele, já que, tipo, pode ser que tem gente que nunca nem pegou um instrumento musical na vida, e aí, mesmo com Audacity, não vai saber muito o que fazer, né? O que você acha? Aí o pessoal pode responder também, né? Para dizer, ó, já tem alguma introdução. Mas mesmo sem o instrumento, você pode fazer isso, de baixar uma base, ou seja, esse celular, essa criada pelo celular, que facilita bastante a vida da gente, assim, literalmente o programinha é um padzinho de vários quadradinhos, cada um com sons que você vai tocar e fazer sua batida, né, seu beat. E aí você pode exportar isso para outros espaços. E um desses espaços pode ser o Audacity, que aí você pode também baixar aqui rapidinho. Oi. Eu baixei o programa que a Ellen falou, se quiser eu posso mostrar, mais ou menos, não sei se vai dar para ver direitinho no celular, mas é para explicar rapidinho, só para questionar a atividade para amanhã mesmo, para todo mundo conseguir fazer algo. Sim, sim, pode mostrar, pode ser. Cadê? Espera aí que vai me dar também. Tá, então esse aqui é o programa, não sei se dá para ver. Esse que a Ellen colocou aqui no chat. E aí você tem aqui tipo uma paleta de opções de sons, né? De beats, de ritmos. E aí você aperta em qualquer um. E aí vai ter a sonorização. Deixa eu colocar aqui mais perto. Tem outra opção, ó. Já sai a batida mesmo do próprio ritmo. E aí dá para misturar vários deles. E aqui em cima tem a opção de gravação. Então é só colocar. Ah, meu Deus, peraí, não consigo. Aí. Ele já vai gravar e vai direto para uma parte do próprio celular. E aí, tipo, mesmo para quem toca no instrumento, consegue fazer alguma coisa com música, mesmo sem necessariamente ter uma ferramenta de instrumento musical físico, né, nas mãos. Já que o nosso público, a gente não sabia se seria mais de pessoas instrumentistas ou não. Então, fica um pouco mais amplo nesse sentido. Exatamente. Ampliando essa possibilidade, quem quiser usar mais, vocês podem fazer uma busca rápida também no Google aqui. Coloca lá bancos de sons de guitarra, de violão, né? E aí vai aparecer alguns sites e você vai poder fazer esse download. E aí como é que você juntaria esse som que você criou no celular com esse som do violão que você gostou também, né? Você pode usar essas ferramentas, um Audacity ou
Provavelmente deve ter algum aplicativo de celular também que faça essa mistura, né, essa mixagem. Então, a possibilidade de criar é ampla, né? Porque assim já tem coisas muito prontas dentro da internet, dentro dos aplicativos, e aí assim o interessante é vocês testarem isso, né? Testarem como é que vocês se identificam com essa ferramenta e volta para aquilo lá que a gente falou no começo, como é que essa ferramenta pode te ajudar a alcançar um objetivo musical. Porque de repente é bom você tocar, por exemplo, todo instrumentista passa por isso, toda pessoa passa por isso quando está começando a estudar, de estar sozinho em casa tocando violão e, poxa, como seria massa ter um baixista tocando comigo aqui, como seria massa ter um baterista tocando comigo aqui, né? Ou o baterista pensar, poxa, eu gostaria muito de ter um baixista tocando comigo. Então, assim, desde a pesquisa no YouTube, como a gente já falou, a esses bancos de sons que estão na internet, você pode utilizar para fazer sua música e para chegar nesse objetivo que você quer almejar, né, dentro da tua musicalidade. Algo a mais para complementar, pessoal? Vocês, a turma, alguma pergunta, alguma dúvida, sugestão? Pessoal, todo mundo conseguiu entender a atividade para amanhã que a gente propôs? Ficou Pois alguma é. dúvida sobre isso? Tá, Simone, a gente propôs para que vocês façam alguma criação musical utilizando algumas dessas ferramentas. A gente apresentou aqui variadas possibilidades de recursos, mas pensando de forma mais simples, a gente mostrou como exemplo um aplicativo que chama GroovePad, Cadê o nome aqui? Vou digitar aqui no chat. A Ellen mostrou aqui, apresentou para a gente, que você baixa no próprio celular pelo Google Play, e aí você tem a opção de gravar lá mesmo e vai escolhendo o que utilizar. Tem algumas ferramentas, mesmo para quem não toca nenhum instrumento, nunca viu nada de música na vida, assim, consegue fazer criações. Então você pode mesclar, possibilidades é meio que experimentar mesmo. Então, para amanhã, a gente gostaria que vocês fizessem isso, né? E compartilhassem as experiências, o que achou, quais foram as dificuldades. Então, amanhã a gente vai apresentar o que todo mundo fez nesse intervalo de hoje para amanhã. Não precisa ser nada complexo, tá, gente? É alguma criação simples mesmo, assim, para que vocês experimentem essa ferramenta. Tudo bem? Para a gente não se alongar muito, eu acho que é isso, né? Uhum. Se tiver alguma dúvida a mais, senão a gente espera que vocês se divirtam e aprendam bastante fazendo essa atividade, porque ela é uma possibilidade real, como a Bela falou, esse vídeo que ela postou é muito profissional, o vídeo que o Miguel postou é muito profissional também, Ellen. Então, nós, né, profissionais da música, a gente está utilizando essas ferramentas de maneira realmente profissional para dar um alavanco na nossa carreira, etc. Vocês, para quem não toca um instrumento ou quem não quer seguir a música de forma profissional, vocês têm contato direto com o fazer musical, contato direto com essa experiência de entender os elementos musicais. Isso transforma a forma de ouvir música de vocês também, sabe? Quando vocês estiverem escutando uma banda ou um artista que vocês gostam muito, vocês vão compreender alguns elementos que fazem parte daquele universo sonoro, ok? Então, espero que se divirtam. E não esquecendo... Sim, diga. Tem um formulário para receber o certificado. Então, quem for receber esse certificado tem que preencher esse formulário, que o link está agora no chat. A Maria acabou de colocar, tá, gente? Não esqueçam para poder conseguir receber o certificado. Exato. A dúvida é se nós também preencheremos esse formulário, esse mesmo formulário, Maria. E aí, depois a gente pode tirar essa dúvida. Ok, gente?
Podemos encerrar? Eu só estou colocando uma observação ali no chat, né? Que na gravação que eu fiz pelo celular, esse aqui é o link do aplicativo que eu encontrei na Play Store para fazer as gravações, né? As gravações e a edição, para quem quiser tentar. Exato. O universo é amplo dentro desses meios, assim, as possibilidades. Existem vários aplicativos. Então, vocês podem testar alguns que a gente também não tenha conhecimento, isso vai ser ótimo também. E aí trazer mais coisas para enriquecer essa experiência, ok? Então tá, a Maria colocou aqui já a resposta para os participantes. E aí a gente espera que vocês preencham isso aqui, o formulário. E nos encontramos amanhã também às 13h30, ok? Muito obrigado. Estou ansioso para ver o resultado dos trabalhos de vocês, gente. Valeu, galera. Valeu. Tchau, tchau, gente. Valeu, pessoal. Divirtam-se.